Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos estar ganhando tempo, eu peço aos irmãos que abram no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Podemos dar seguimento? Amém? Que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E você pode sentar dando glória em nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite eu vou pedir uma coisa para os irmãos, que fiquem com seus olhos fitos para cá, para ver aquilo que o Espírito Santo de Deus ele está querendo bradar nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus ele está trazendo algo revelado nessa noite para poder orientar a casa. Porque por mais que os tempos tenham se passado, nós estamos vendo a história se repetindo. Não pense porque isso está escrito para as cartas para o povo de Coríntios, que hoje não acontece. Sim, acontece também. E eu ainda digo mais, acontecem com mais intensidade. Então por isso eu peço aos irmãos, fiquem atentos e fitem os seus olhos para cá, porque eu sei que Deus ele vai falar poderosamente ao teu coração nessa noite. Irmãos, nós sabemos que obra ela não é fácil. Nós sabemos que quem está à frente sempre vai achar um pouco de dificuldade. Lidar com pessoas não tem sido e nunca foi fácil. Nós sabemos que nós estamos lidando com pessoas de cada um com o seu pensamento. Cada um sempre vai pensar de uma forma, agir de certa maneira, e a gente sabe como é difícil. E já foi dito aqui nessa noite que é necessário que nós estejamos em unidade para que nós possamos entender a visão. Mas para que nós possamos entender essa visão, nós temos que prestar atenção naquilo que Cristo ele tem nos ensinado. Mas o problema é que por mais que nós ouvimos falar nesse Jesus lindo e bonito, ainda tem pessoas que ainda não conseguiram abandonar as suas velhas práticas e a sua velha vida. Por mais que eles estejam dentro da casa, ainda vivem como viviam no passado. Ainda vivem com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. E Deus ele precisa trabalhar na vida da igreja, não falando só aqui do templo local, mas falo do âmbito de igreja em geral. Deus ele está trabalhando nesses últimos tempos para poder mudar não somente a mente, mas também o coração de muitas pessoas. Porque vejamos, Paulo ele inicia o texto com um problema muito grande. Olha, eu não vos pude falar como espirituais, porque vós ainda sois meninos. E o engraçado é que Paulo aqui, ele não vai se tratar com um povo que está se convertendo agora. Mas Paulo ele vai estar falando com um povo que já vem de muito tempo, já tem experimentado das maravilhas de Deus, mas mesmo assim ainda age como meninos. Eu vou repetir novamente, Paulo ele não está falando com pessoas que estão se convertendo agora, mas ele está falando, bem dizendo, talvez com aquele crente velho, aquela pessoa que já tem bastante tempo dentro da igreja. Talvez tenha aquela pessoa que abre a boca para dizer que desde o seu berço ela está dentro da casa. Mas só que não adianta estar dentro da casa, mas se ainda vive como uma pessoa carnal, ainda não consegue entender espiritualmente o que Jesus Cristo tem nos ensinado.
A mente carnal, ela vai tratar das coisas de Deus totalmente contrário daquilo que Jesus ela nos ensina. A mente carnal, ela vai trazer coisas para dentro do templo que a gente estamos vendo e vamos continuar ainda vendo no meio da igreja o que está acontecendo. Você acha que todas essas coisas, todos esses burburinhos que têm acontecido no meio da igreja, no cenário não somente brasileiro, mas no cenário mundial, você acha que está sendo por causa de quê? Por causa de pessoas que mesmo que estejam dentro da casa, mesmo que esteja há bastante tempo ouvindo a palavra de Deus, mas ainda continua com as suas velhas práticas. Mas nessa noite eu creio que Deus, Ele vai estar abrindo a mente de pessoas, vai estar tocando no coração de pessoas aí, para que ela possa mudar a sua mente, os seus sentimentos, e venha começar a entender mais sobre as coisas de Deus. Aí Paulo ele vai dizer que na medida do possível ele teve que ir com calma, falando com aquele povo. Paulo ele diz no capítulo 2 que ele poderia chegar com toda a sabedoria para que pudesse ensinar aquele povo, mas ele preferiu deixar as coisas mundanas, as coisas que ele aprendeu nessa terra, para tão somente falar aquilo das coisas espirituais, das coisas que verdadeiramente vêm de Deus. Mas o que Paulo fazia não era somente o falatório. Ele vai dizer no capítulo 2 também, que aquilo tudo que ele falava, ele vivia, por isso que tinha manifestação da graça e do poder de Deus. O que está faltando no povo hoje em dia, é aquilo que está sendo dito pela sua boca, também vinha através da sua conduta, para que as pessoas também possam ver a manifestação da graça do Senhor. É por isso que você tem visto essa bagunça. É por isso que você tem visto essa desordenança dentro de lugares que se dizem ser a casa de Deus. Mas eu não culpo as pessoas por estarem ali dentro nessa bagunça, mas culpo aqueles que estão em cima do altar, que têm aprendido da parte do Senhor, mas têm corrido também atrás de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Você vê que o Evangelho hoje em dia é dar-se, venha, que aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo. Você olha para uma igreja, não que eu seja contra isso, mas quando você passa na maioria das igrejas, você vai ver a mesma coisa. É culto disso, é culto de libertação. Mas eu digo, onde é que vai vir libertação se a palavra não for apregoada? Porque eu ainda acredito naquilo que diz em João 8,36. Se verdadeiramente conheceres o Filho de Deus, verdadeiramente vós sereis livres. Então não adianta fazer culto de libertação, não adianta fazer culto do reteté, do bola de fogo, isso e aquilo, se não tiver a palavra revelada no meio do povo. Ainda o que liberta o povo nesses últimos dias é a palavra de Deus. Se você quer ver fogo, abra a boca e prega a palavra. Se você quer ver transformação, abra a boca e prega tão somente a palavra. Não vem com essas inventações, porque tudo que vem de fora é de Satanás. E Satanás ele tem entrado no meio das igrejas, não tão somente para fazer com que os irmãos estejam esfrios, porque quem só anda na carne é aquele que tem deixado com que ela venha reinar. E para que ela venha reinar é tão somente se você se desvirtualizar daquilo que Deus ele tem deixado. Ele vai citar, olha, no meio de vós eu tenho, no caso ouvido, que no meio de vós há dissensões. No meio de vós está tendo contendas. E eu quero que você olhe para cá, porque esse é um dos assuntos mais chatos de se tratar. Às vezes a gente vê, meu irmão, coisas pequenininhas, pastor, que a gente vê com que pessoas, ela tem se enfraquecido por causa dessas bobagens. Coisas que têm acontecido ministerialmente, que as pessoas têm deixado descer para o seu coração e têm acabado com a sua própria vida. E ali acaba acontecendo essa tal divisão no meio de um povo que não era para ter. Cristo, Ele nos traz para a unidade, Ele nos pega, traz ali a gente para ter toda aquela comunhão com Ele. Mas parece que quando Ele começa a trabalhar, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, começa a lançar as suas sementes. E aquele que sempre começa a deixar as suas brechas, é o primeiro que começa a ser setado e começa a influenciar o ambiente. E eu digo para você,
Se nesses últimos tempos as igrejas, elas não se unificarem, se o povo de Deus não se ajuntarem, a gente vai ver destruição no meio do povo. A gente vai continuar vendo essas bagunças. Às vezes a gente vê o Espírito Santo de Deus querendo habitar, mas quando olha, tem fulano, tem beltrano, tem cicrano, que já não vai mais com a cara de fulaninho. Já tem beltrano que já não vai mais com a cara do outro. Aí fica impossibilitado de Deus revelar as coisas espirituais. Isso porque a gente, mesmo dentro da casa, estamos olhando com o nosso olhar humano. Temos observado muitas das vezes o que as pessoas lá fora fazem e queremos trazer aqui para dentro. Mas sendo que as coisas daqui de dentro é que deveria influenciar lá fora. É por isso que a gente vê as pessoas banalizando o nome de Jesus, ou estão somente tentando, porque ele não tem como ser banalizado, ele vai continuar sendo santo e poderoso. Mas graças a algumas pessoas, as igrejas estão perdendo crédito, as igrejas estão sendo defamadas, o corpo de Cristo está sendo ferido, pessoas ainda continuam doentes dentro da casa, por causa que a unidade já não existe mais, existem separações. E Paulo ele vai dizer: olha, no meio de vocês tem dissensões, no meio de vocês tem contenda, por algum acaso vós não estão agindo como os homens. É Paulo olhando para muito crente hoje em dia e dizendo: vocês estão se comportando como o mundo, vocês não vejam a diferença de vocês aqui dentro para quem está lá fora. Vocês ainda aqui dentro traz mais escândalos e mais vergonha, porque nós éramos para ser exemplo, mas na verdade nós estamos somente escandalizando. Aí Paulo ele vai começar a tratar de um assunto que eu digo para você: se você estiver na posição, corte esse mal pela raiz. Se você verdadeiramente está na posição de Deus, corte esse mal pela raiz. É quando a gente vê esses partidos: eu sou de partido A, eu sou de partido B. Eu gosto mais de Danilo, mas não gosto mais do meu presbítero Francino. Eu gosto da minha irmã Sidneide, mas não gosto da minha missionária Karine. Então, quando você vê essas coisas, se você estiver verdadeiramente na posição, você faz com que essas pessoas elas voltem para as Escrituras e comecem a olhar aquilo que Paulo ele diz: olha, no meio de vocês tem alguns que estão dizendo que é meu, alguns de vocês estão dizendo que é de Apolo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: por acaso foi Paulo ou Apolo que morreu por vocês? Por acaso foi Apolo que foi pendurado no madeiro? Por acaso foi o sangue de Paulo que desceu sobre aquela cruz para que você possa estar dizendo que é dele, é de Beltrano, é de fulano? Não, meus irmãos, não é tempo de divisão. O mesmo Deus que usa o braço direito é o mesmo Deus que usa o braço esquerdo. Por isso que eu vou continuar dizendo: não há diferença hoje, porque eu sou um pastor. Eu sei que a chamada, a responsabilidade é totalmente diferente para alguém que possa estar embaixo, mas não é por causa disso que eu sou mais perfeito do que você, não. Paulo ele está nos ensinando nessa noite: o mesmo Deus que usa o de cima é o Deus que usa o de baixo. O mesmo Deus é o que usa o da direita, é o que vai continuar usando o da esquerda. Por isso que nós não devemos estar se repartindo. E eu vejo que tem pessoas que têm desejado tal coisa. Tem pessoas que estão dizendo talvez que Deus só vai usar ele se ele estiver aqui em cima. Talvez que tenha gente que esteja assim menosprezando, achando que Deus não vai fazer algo na vida dele, porque ele não está aqui em cima. Mas tira isso da sua mente. Tira isso da sua mente e começa a ler o que ele diz no próprio livro de 1 Coríntios. Que é o corpo, ele é repartido, ele tem vários membros. Hoje eu sou uma mão, posso ser uma mão, mas eu tenho que ter a ajuda do meu braço para poder se estender, para poder recolher. Eu posso ser o pé, mas para me poder andar eu vou precisar da canela, eu vou precisar, no caso do fêmur, eu vou precisar de tudo. Então eu não posso fazer nada sozinho. Então tire esse pensamento da sua mente, que você achando que seguindo A você vai ser melhor, que você seguindo B você vai ser melhor. Você vai ser melhor se você continuar seguindo a Cristo Jesus, porque se Jesus não tiver na sua vida, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. É noite que Deus quer tratar com a igreja.
Deus quer acabar com essa divisão, quer acabar com essa separação no meio do povo dele, e está querendo unificar, porque eu creio que quando a igreja toda está reunida em um só propósito, meu irmão, é bênção do céu. Eu creio que nesse momento, muitos aqui estão entendendo, é por isso que a graça de Deus está descendo sobre esse lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas uma parte do corpo está. E quando uma parte está sentindo, é muito difícil que a outra não sinta também. Então você que está aí conectado com Deus, pega na mão desse seu irmão aí do lado, pega na mão dele, balança ele, para que ele possa se acordar e saber que vocês é um só em Cristo Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande, grande, grande é o poderoso Deus. Grande, grande, grande e poderoso é o Senhor Jesus. É por isso que Deus, a sua graça, o poder de Deus, as manifestações da sua glória, não tem descido em certo lugar. Ou tu acha mesmo que com rincha, com pinchincha, no meio da congregação, você acha que Deus vai habitar no meio disso? Não. É necessário nós nos ajustarmos. É necessário a gente pegar aquilo que está errado e consertar. Se a gente verdadeiramente quer aprender e quer sentir a manifestação do poder de Deus, precisamos fechar a brecha. E eu queria ler aquilo que o meu irmão Tiago, ele vai dizer no seu capítulo 3, quem puder acompanhar, abre também, porque eu sei que Deus ele vai falar contigo. Livro de Tiago, capítulo 3, para que você possa ver como uma coisa é séria. Porque às vezes os irmãos pensam que essas coisas são bobagens, e sempre ele vai ter aquela frasezinha na sua boca: mas Deus ele me perdoa. Mas Deus ele me perdoa, ele perdoa assim. Só que ele é um Deus que também quer ver mudança. Não adianta todos os dias você estar abrindo a sua boca para dizer que Deus lhe perdoa, mas se você não tem mudança de vida não, está carnal ainda. É por isso que no seu capítulo 3, a partir do seu verso 14, ele vai dizer: mas se tendes inveja amarga e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem sejam mentirosos com a verdade. Essa sabedoria não é que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Então quando você vê esse tipo de coisa, tem um dedo do inimigo. Essa pessoa ela não está liberta. Essa pessoa ela está precisando ter um encontro real com o Senhor Jesus. Essa pessoa está precisando verdadeiramente entrar pelas portas estreitas, porque não há tempo mais de brincadeira. O seu fôlego de vida pode ir embora hoje. E aí, como é que será que está a sua vida diante do grandão da Galileia? Como é que será que está a sua vida se Jesus te chamasse hoje? Se Jesus chamasse você hoje, como é que será que você se encontraria na sua presença? Será que o que reina dentro de você é o Espírito Santo de Deus? Ou será que o que reina em você é o espírito das trevas? Temos que saber lidar com essas situações. É por isso que Deus ele tem levantado valente nesses últimos tempos. Tem levantado pessoas que não estão nem aí, não está com nenhuma preocupação se alguém vai gostar ou deixar de gostar. Ele está preocupado em tão somente pregar a verdade. Porque ele sabe que a verdade vai doer nele quando ele começar a ministrar. Mas quando ele vê os frutos sendo dados, aí a alegria vai ser por completa. Porque é aquilo que Jesus disse em tua palavra: se vocês estiverem ligados em mim, vós vão dar fruto. E vão dar muitos frutos. E pregar o evangelho é difícil, irmão. Pregar o evangelho é difícil. Quem diz que é fácil é mentiroso. Imagina você abrindo a sua boca muitas das vezes para pessoas que não querem ouvir. Aí às vezes na sua mente vai dizer: você está perdendo tempo. E se quem está no caso ministrando, quem está com a responsabilidade de ministrar a palavra, ele não estiver na direção, vai acabar também se esfriando e ficando como um deles. Por isso que é necessário pedir a graça de Deus. Por isso que é necessário pedir mais de Deus.
E as pessoas, elas têm se acostumado com um pouquinho que têm recebido, sendo que Deus, Ele gosta daquele crente ousado, que quanto mais ele tem, ele diz: Deus, eu quero mais, se possível eu quero ver a tua face. Quanto mais ele tem, mais ele diz: Deus, eu quero ver a tua face. Deus, eu quero ver mais a tua face. Agora, só que com esse espírito de contenda, de confusão, o espírito maligno reinando dentro das igrejas, Deus, Ele não vai se revelar. É necessário ter que limpar toda essa poeira de dentro, para que a presença de Deus comece a se manifestar, e as pessoas verdadeiramente possam ser saradas, possam ser transformadas por dentro, possam estar com suas mentes diferentes, e a sua conduta possa mudar. Meu irmão, olha, eu fico observando, às vezes eu fico olhando pessoas que dizem que estão no Espírito Santo de Deus, mas é uma carnalidade que as pessoas pensam que está vivendo no açougue. Até onde é que vai isso? Será que a gente vamos ter que estar aqui todos os dias, vir na casa do Senhor, ouvindo a sua santa palavra, e continuar na mesma brincadeira? Parecendo menino, é por isso que Paulo diz: olha, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que vos alimentar com leite. Porque se eu começar a dar alimento sólido, talvez vai ter alguém que vai achar que é indireta. Tem alguém que vai achar que eu estou querendo criar contenda. É por isso que nós temos que ir devagarzinho. Tem pessoas que já era para estar comendo, era rapadura, era macotó, era coisa grossa, mas ainda continua tomando papinha, porque é criança, ainda não cresceu, não se fortaleceu, não está maduro. E é necessário amadurecer. Está achando que Deus vai se revelar para crente menino, para crente brigão? E ainda vou dizer mais: essas pessoas que estão sendo tratadas nesse capítulo 3, não é pessoas neófitas, não são pessoas sem sabedoria, não. Era uma igreja que tinha todos os dons. E hoje o que a gente vê é pessoas cheias de dom, mas todo bagunçado, com a vida toda desajustada, com a vida toda torta. E Deus, Ele está dizendo: eu ainda sou o Deus que desempenho madeira, viu? Eu sou o Deus também que sei pegar a vaso e quebrar. É por isso que Deus, Ele nos chama de barro, porque no momento que é necessário, Ele pega, Ele quebra, Ele amassa, e vai ter que voltar de novo para a oleiraria para poder ser modelado. E tem crente que está precisando ser modelado novamente, porque está precisando ser banhado pelo sangue do Cordeiro, viu? Tem gente que está precisando ser modelado pelo Cordeiro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande, grande, grande é o Senhor Deus dos exércitos. Aí Paulo vai olhar para eles e vai dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu trabalho, meu irmão Francino dá continuidade, mas se nós dois não estivermos na direção de Deus, não vai dar crescimento nenhum. Então não adianta eu seguir fulano ou seguir Beltrânio, se ele não estiver na visão, na direção de Deus. E o que eu mais vejo é isso: são pessoas que até são levantadas, mas quando chega aqui em cima, quer fazer as coisas do seu jeito. E ainda consegue mexer com a mente de pessoas, para que as pessoas sigam ele, não é Jesus não. Pelo menos olha para a palavra e veja o que Paulo diz: sejam meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Aquilo que eu tenho falha, deixa de lado, mas aquilo que eu faço de bom, você prossiga, porque isso não vem de mim, porque eu sou ruim. Aquilo que eu queria fazer de bom eu não faço, mas as coisas ruins que me perseguem, todos os dias eu estou executando. Então essas coisas você deixe de lado, mas aquilo que for bom, eu não sou bom não. Eu quero que você siga a Jesus. Eu quero que você veja em mim o que Jesus deixou. Aquilo que tem em mim que você vê Jesus, é o que eu quero que você siga. E o que a gente tem visto são pessoas que têm abandonado a presença para poder viver no seu achismo. Pessoas têm abandonado a presença para poder viver na sua ditadura, na sua direção. E eu digo para você, viu? Papai vai pegar esses também que tem influenciado pessoas ao erro também. Que é isso, pastor? Está ameaçando? Não. Você acha que o dono da obra vai deixar você ficar fazendo bagunça? Você está achando muitas das vezes porque está na frente da obra e vai continuar fazendo essa bagunça e Deus vai deixar você ileso? Você ainda não se tocou que as ovelhas não é do pastor, mas sim do verdadeiro pastor dos pastores.
Será que você ainda não tem percebido que o que você tem feito tem deixado pessoas doentes? Será que quando a gente passa em determinados lugares, quando a gente vê o lugar vazio, será que é porque algo não está acontecendo? Com certeza. Ou diga a você, porque tem muitos que estão passando por provas grandes. Tem muitos que estão passando por provas grandes por causa de coisas que teve acontecendo dentro. Aí é por isso que o pastor, às vezes ele fala aqui, eu acho engraçado, mas é verdade. Aquele que estiver na direção, Jeová deu uma tesoura desse tamanho. Aí. Mas eu estou pedindo também a Deus, para que Deus também dê outro machado. Porque quando não for com a mão direita, trabalha com a mão esquerda, que é para cortar logo essas coisas. Quem está aqui, irmão, o que ele vai querer é tão somente ver o crescimento de vocês. Ele vai querer tão somente ver vocês frutificarem mesmo, só querem o melhor. Às vezes quem está aí pode não entender o que o pastor aqui em cima possa estar falando. Mas peça sabedoria a Deus, peça a direção de Deus. E veja se o que ele está querendo fazer ou falando é para o seu mal ou é para o seu bem. Se for para o seu bem, receba que é de Deus. Receba que é de Deus. Porque conserto também é bom. É porque às vezes a gente está só acostumado, né? Com um chocolatezinho, com uma coisa levinha. Aí de vez em quando já vai, bota uns pingos de limão aí. Vai ser chocolate, mas vai com uns pingos de limão. Aí quando vê, vixe, começou doce, mas começou a ficar um pouquinho azedo. Mas é necessário, porque é assim que tem se formado homens e mulheres de Deus. Você já pensou se todo homem de Deus que estivesse aqui em cima afrouxasse, como é que a obra não estava? Poderia o lugar estar cheio, inchado, mas não tinha pessoas libertas e saradas. Então não adianta, não adianta. É por isso que Paulo ele não estava nem aí. E a gente deve pedir a Deus essa ousadia que os apóstolos ele tinha no início. É de pregar a palavra aí, ó. A palavra foi dita. Se vocês querem seguir, amém. Mas as coisas de Deus é com ordem e com decência, não é assim? É com ordem e com decência ou não é? Então, menino, tem que tirar toda essa bagunça. Tem que tirar. E Jesus ele está dando sabedoria. Jesus ele está dando sabedoria. Esse tempo eu creio que pessoas ficarem machucadas, ficando um contra o outro, vai se acabar, porque Jesus está dando sabedoria e amadurecimento. Eu peço a Deus que Deus dê ousadia, mas dele também dê sabedoria, para que quando essas coisas acontecerem, você está firme, nem balança nem para lá nem para cá, porque você já está alicerçado sobre a rocha. E não tem vento, não tem nada que possa vir contra a sua vida que vai deixar você capengando, não. Você vai continuar de pé. É Satanás querendo usar alguém, mas você continua de pé. Porque aí já não é você trabalhando mais na sua força, mas Jesus trabalhando por você. E quando você estiver fraquinho, aí é que o poder de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você, para que você possa entender que você é pó, você é vaso, você não é nada sem a presença de Deus. Aí é por isso que Jesus ele dá esse aperto nas nossas orelhas de vez em quando. E para que a gente possa encerrar e não tomar muito tempo, eu queria pedir para o irmão Josué, se puder, colocar o louvor que é de Thales Roberto. Quero amar. Quero amar. Perdão, Josué, quero aprender com Jesus. Perdão, quero aprender com Jesus. Não tem outra pessoa que possa nos ensinar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Quero aprender com Jesus. Playback. Aleluia, Jesus. Os irmãos que souberem podem me acompanhar, tá? Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito,
amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amor sem preconceito, amor sem diferença. Eu quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver no amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Vou aprender a perdoar, é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.